Olá pessoal, para mais um módulo do Capacitação em Fluido de Perfuração e Completação. Eu sou o professor Rafael e vou ficar junto com vocês no módulo de controle de poços, também muito conhecido como Well Control, né? Literal. E esse módulo vai ter uma duração de 2 semanas, tá? E antes de começar propriamente a adentrar dentro do assunto do módulo, eu gostaria de dar alguns avisos, tá? Primeiro aviso é que, por ser um módulo de 2 semanas, a avaliação desse módulo será disponibilizada apenas na segunda semana. Então, na primeira semana do módulo, vocês não terão avaliação, só terá uma avaliação na segunda semana. Certo? Segundo aviso, eu costumo, ao preparar minhas aulas, montar slides bem simples, diretos, com mais imagens e tópicos, mas considerando a natureza da disciplina e do curso que não detém um material de apoio, então eu resolvi fazer um slide o mais completo possível. São slides mais densos, que tem muito mais informações, textos, mas a ideia é que vocês utilizem esse material aqui também como material de apoio, para não só durante essa disciplina ou em algum momento que vocês precisem da informação desse módulo, vocês possam consultar de forma breve, tá? Então, essas são as duas informações. Qualquer outra informação que eu venha recordar que seja pertinente, eu vou adicionando durante o módulo. Adicionalmente, comentando, eu prefiro, considerando a natureza dessas aulas assíncronas, eu prefiro aulas mais curtas. Vocês vão ver bastante aulas, mas ali na faixa de 25 a 35 minutos. Esse é o meu objetivo. Espero cumprir. Tá bom? Antes de a gente falar de alguns conceitos, de algumas particularidades do que é propriamente o controle, eu quero mostrar para vocês a diferença que existe entre o curso de Well Control, não sei se vocês sabem, mas tem um curso de Well Control, e tem a disciplina de Well Control, que é essa disciplina que vocês estão vendo agora comigo. Primeiro explicar o porquê tem essa disciplina. Não, na verdade, eu explicar primeiro o que é o curso de Well Control, né? Em geral, quem vai trabalhar em plataformas, ou até mesmo ser responsável por um poço, ele tem que ter esse curso de Well Control. E qual é a ideia desse curso? É um treinamento profissional, né, que emite certificação, que tem como foco, né, procedimentos práticos e teóricos para você ter controle de um poço. Basicamente dentro da linha de segurança, para que você tenha respostas a qualquer tipo de problema, dos problemas mais convencionais que tem dentro do poço. Então, eu terminei aqui o curso de fluido, chegar lá, vou começar a trabalhar, não preciso fazer mais nada. Não, vai ter que fazer esse curso lá também, tá? E por que tem essa disciplina se eu vou ter que fazer o curso? Qual é a lógica? A lógica é que em conversas com pessoas que fazem seleções de candidatos a cursos, a gente percebeu que essas pessoas eram contratadas, passavam numa entrevista e aí iam fazer esse curso de Well Control. E aí o que acontecia? Esse curso de Well Control, ele é realizado em uma semana, de forma bem intensiva, e muita gente reprovava nesse curso, muito porque não tinha contato a essas informações prévias no curso de formação. Então a gente resolveu adicionar. Essa é a segunda vez que essa disciplina está sendo ofertada apenas no curso. E aí a ideia dela é justamente contribuir com a formação de vocês, não vai dispensar o curso técnico de Well Control, mas com certeza irá ajudar vocês a chegar nesse momento com um pouco mais de bagagem, um pouco mais de conteúdo, tá bom? Bom, deixa eu pegar aqui minha canetinha para ir meio que guiando, né, esse caminho. Bom, esse módulo, a ideia dele principal é o quê? A pessoa entender os objetivos de intervenções. É isso. É, Vocês vão ver no decorrer dessa disciplina que assim, a ideia-chave de processo de perfuração, completação, estimulação, qualquer outro que seja, a ideia é assim, ter uma
boa produtividade, mas sem deixar de lado a questão da segurança. É preciso ter toda uma estratégia, ter toda uma abordagem para estar preparado para qualquer intervenção, né, que seja necessária. Então pode acontecer de vocês precisarem disso aqui, e a ideia do controle de poço é você não perder o poço. Não perder o poço, porque isso pode colocar vidas em perigo, como você também pode ter um prejuízo financeiro é, de alto nível. Tá? Então o curso de Well Control ele tem como a ideia o treinamento de operações de poço. E aí essas operações de poço envolvem perfuração, revestimento, perfilagem, dentre outros. Eu vou revisitar os conceitos do que é uma perfuração, do que é um revestimento, essas coisas já já, tá? E nesses treinamentos também envolve testes de BOP e equipamentos que estão ali associados, teste de abandono de poço, tá? E esse curso de Wall Control ele tem como base, pilares, duas normas, né? Uma norma norueguesa e a norma da ANP, que estabelece o que é uma barreira de segurança, os tipos, funções, como verificar essas barreiras de segurança, tanto primária quanto secundária. Então, vocês vão ver tudo isso no decorrer dessa disciplina, tá? Óbvio, e já para adiantar vocês, existem N situações, assim, vocês vão ver assim, inúmeras situações. A gente vai abordar aquilo que a gente considera como mais, primeiro, usual, assim, o que acontece com maior frequência, e aquilo que também é mais pertinente. Tá bom? A gente também vai falar um pouquinho sobre os conceitos fundamentais do que é um kick, o que é um blowout, o que é um underground blowout, o que é um falso kick. Eu acredito que algum desses conceitos vocês já devem ter visto. Mas a gente vai revisitar, até porque a gente vai brincar muito com esse cara aqui. Porque esse cara aqui, do modo geral, é a porta de entrada para esse cara aqui. E aí, uma vez que a gente sai daqui para cá, e aí o problema está muito maior. Tá? Então, além disso, a gente vai ver a questão de procedimentos operacionais preventivos, né? Procedimentos que são realizados quando for para fechar o poço, né? O método para ter o controle, as responsabilidades de cada membro da equipe de segurança do poço. Então, tudo isso a gente vai dar uma abordada. Mas, como eu falei, antes disso, a gente vai começar falando sobre alguns conceitos, revisitando alguns conceitos, tá? Eu peço desculpas se vocês já viram isso, mas é ideal que vocês precisam ter essas informações para a continuidade da disciplina, tá? Então, a classificação, né, das operações, ela vai depender do objetivo, obviamente. E aí a gente tem as principais, né? A perfuração, completação, a avaliação, a restauração, recompletação, limpeza e estimulação. Então, perfuração já deve estar na ponta da língua de vocês, né? Que basicamente consiste em atividades que têm como objetivo atingir o reservatório, o poço, né? O que a gente quer? A gente quer sair do ponto de partida, superfície ou laminada, até a formação geológica, até atingir o poço. Então isso é o processo de perfuração. E só para esclarecer que existem dois métodos de perfuração. Existe o método de perfuração percussivo, que é um método onde a gente usa a broca de forma golpeada, né? Onde a gente fragmenta essa rocha por esmagamento, e esse cascalho é retirado com auxílio de caçambas. Vocês devem estar pensando nesse momento que não foi esse método que vocês viram até aqui, acredito. Que a gente o mais convencional é o método rotativo, que é um método de perfuração por broca, onde essa rocha é esmerilhada e o nosso amiguinho, o fluido de perfuração, encarrega-se de, além de todas aquelas outras funções que vocês já sabem, resfriar a broca, lubrificar a broca, ele retira os cascalhos do poço. Então, isso é que é o processo de perfuração. Então, toda vez que a gente falar de perfuração, a gente está falando de perfuração usando o método rotativo. A completação é toda e qualquer operação realizada entre a etapa de perfuração e a produção. Ou seja, perfurei o poço, mas não comecei a produzir. Tudo que eu faço nesse intervalo é o meu processo de completação. Tá?
E assim, qual é a ideia básica, o objetivo da completação? É transformar esse poço que eu perfurei em uma unidade produtiva, seja ela de óleo ou gás. Então, só fixando que a completação é qualquer coisa que eu tenha entre a etapa de perfuração, ao fim da etapa de perfuração, até ao momento da produção. E aí, como eu falei para vocês, o objetivo é transformar o poço que eu perfurei em uma unidade produtora. Tá? Depois da completação, eu tenho uma etapa de avaliação. E eu tenho diversos métodos de avaliações. Aqui, ó, diversos métodos. E o que é a avaliação do meu poço? É um conjunto de atividades que eu realizo para determinar as características da formação, identificar os fluidos presentes e medir a produtividade. Então, basicamente, nessa avaliação, eu começo a quantificar o meu poço. Né? Eu consigo ver, consigo quantificar pressões, consigo quantificar volumes de produção, seja volume de água, volume de óleo, volume de gás. Consigo ter todas essas avaliações. Né? E aí, como eu falei, por exemplo, no teste de formação de poço revestido, por exemplo, eu avalio a permeabilidade do meu sistema. Né? Já no teste de produção, eu consigo ver a produção real, ou seja, quanto está produzindo em termos de volume. Teste de injetividade. Esse teste de injetividade, pessoal, geralmente eu tenho para poço injetor. Por exemplo, um poço que eu uso ele para recuperação secundária. Né? Ou seja, eu vou injetar nesse poço CO2 ou água ou qualquer outro fluido que vá manter a pressão do meu sistema em níveis elevados e eu consiga manter a produção. Também tem um teste de identificação de fluido para saber que tipo de fluido é esse que está saindo do reservatório, se é gás, se é água. Então tem todos esses testes aqui. Testes de pressão, que é muito importante, a gente está sempre monitorando a pressão. E vocês vão ver aqui durante esse módulo que como é importante monitorar a pressão do meu sistema. Além de toda a característica reológica do fluido, que obviamente vai ter consequência nisso, mas a pressão é algo que a gente não deixa de lado. Tá? A restauração já é o que? É um conjunto de atividades que visa restabelecer o fluxo normal entre o reservatório e o poço, eliminar fluidos indesejáveis e corrigir falhas. Basicamente, gente, é o seguinte: imagina que eu tenho o meu poço produzindo e acontece alguma coisa que faz com que essa produção caia. Então, a restauração são ações para restabelecer, ou seja, voltar ao patamar anterior. E aí, isso pode ser desde acidificação de matriz de arenito, injeção de inibidores, injeção de bactericidas. Vou já comentar isso aqui, tá, gente? Contenção de areia, recanhoneio, isolamento de intervalo, reparo de vazamentos no revestimento e correção ou completação da cimentação. Queria chamar a atenção para o seguinte, por exemplo, acidificação. Né? Imagina que você tem um sistema que você tamponou, bloqueou os poros do reservatório, e aí, digamos que eu tenho um sistema, eu preciso acidificar para, consequentemente, desobstruir esses poros, e aí esses poros voltem a produzir. Uma coisa que é bem peculiar, pessoal, que a restauração ela tem métodos que são, de certa forma, preventivos. Né? Quando eu falo de inibidores e bactericidas, em geral, são poços que têm características de formar sais insolúveis ou sistemas que vão degradar, por exemplo, o meu polímero do meu fluido. Então, eu adiciono isso ao meu sistema para que isso não venha acontecer. Então, é meio que eu estou restaurando, mas antes de precisar restaurar, eu estou fazendo com que ele não aconteça. Então, em geral, esses dois métodos aqui são métodos de prevenção, né? Mas eles são enquadrados dentro da restauração. Assenta a questão da contenção de areias, né? Para que aí eu não venha ter danos. Aqui eu vou usar filtros para que eu não tenha dano em bomba no meu sistema por um todo. Recanhoneio, por exemplo, pode ser que naquela zona inicial do canhoneio foi feito, eu precise fazer uma outra até para poder restabelecer minha zona produtora, porque aquela não está mais sendo eficaz. Tá certo? Além de outras coisas, como reparo de vazamento, que aí eu posso estar tendo
fuga, né, do produto, e assim também, consequentemente, correção ou completação da cimentação, que vai acarretar também em vazamento. A questão da recompletação, imagina, o que é completação que a gente viu? É toda e qualquer etapa que torne o meu poço produtor. A gente viu agora há pouco. A recompletação é a produção ou injeção em um novo intervalo de formação, certo? Ou reativação de um intervalo isolado. Então imagina que eu abri lá uma zona através do canhoneio para produzir óleo, e aí eu isolei aquilo ali por um dado momento, um abandono temporário, e depois eu quero é, reativar. Então eu vou fazer a reativação daquele intervalo que eu isolei, né? Ou posso também, substituir o intervalo ou de produção ou de injeção, tá? De novo, entra naquela do poço injetor, que geralmente poço injetor é usado para auxiliar na manutenção de pressão. Eu também posso fazer a recompletação para converter um poço que é produtor em injetor ou vice-versa. E aquilo, como já falei acima, né, a reativação de um poço abandonado. Tá bom? Vamos falar aqui da penúltima, da limpeza, né, que é a remoção de detritos do fundo do poço, a substituição de equipamentos, isso é muito importante, essa questão de substituição. Até porque os equipamentos vão tendo um desgaste natural, porque são expostos a condições severas e a usos muito drásticos, né? E a não substituição, a menos assim, podem acarretar numa parada. E vocês sabem, parada, tempo, custo, né? Também tem a remoção de incrustação, que é muito comum, por exemplo, quando eu tenho zonas onde eu tenho rochas ricas em cálcio, né? E aí esse cálcio é carreado e entra em contato com o CO2 dissolvido na água, que vira carbonato, forma carbonato de sódio, carbonato de cálcio, perdão, e aí forma incrustações que vão tamponar os meus poros. E aí dificulta a passagem do meu produto. E aí o que acontece? Em geral eu uso inibidores de incrustação para que isso aqui não aconteça. Mas se isso acontecer, aí eu vou ter que usar uma remoção ou mecânica ou ácida. Obviamente que ambos os casos têm os prós, tá? E por último a questão de você, com a pescaria, né, retirar equipamentos que ficaram dentro do poço, tá bom? Por último, a gente tem a estimulação, que é o conjunto de atividades que visa aumentar a produtividade da rocha no reservatório por meio da criação de fraturas artificiais para o fluxo de fluidos. E aqui, pessoal, a gente tem dois tipos de atividade de estimulação. Fraturamento hidráulico convencional, que aí a gente vai usar simplesmente a pressão exercida sobre um fluido de perfuração que vai fazer essa fratura, ou um fraturamento ácido, que nada mais é do que uma mistura, por exemplo, de um fluido de perfuração com a solução ácida, por exemplo, de HCl. Isso aqui geralmente é muito comum quando a gente tem rochas carbonáticas, né? Então é muito usado esse tipo de fraturamento, e quando a gente não tem esse tipo de rocha, a gente usa o fraturamento hidráulico convencional. Tá bom? Espero que pelo menos essa revisão tenha sido legal para vocês sedimentarem essas classificações quanto à operação. Tá? E aí, pessoal, a gente começa a falar sobre barreiras de segurança, né? Existe uma norma norueguesa, a NORSOK D010, né? E ela define barreiras de segurança como sendo o quê? Um conjunto de elementos que impede o fluxo não intencional de fluidos ou gases da formação para as zonas ou para o meio ambiente, certo? Então a ideia de barreira de segurança é qualquer elemento, assim, é um conjunto de elementos, na verdade, que vai impedir que a gente tenha esse fluxo, tá? E a norma define como elementos de barreira, né? O BOP, vocês devem conhecer essa altura, deve ter visto lá com o professor Marco Aurélio, a árvore de Natal molhada, os tampões mecânicos e de cimento, bem como a cabeça do poço, tá? Então a gente tem que
Essas são barreiras de segurança e vocês vão ver, isso são barreiras de segurança secundárias. Devem ter em mente que a primeira barreira que a gente tem é o próprio fluido. Então, toda vez que a gente falar de barreira primária, a gente tem o nosso fluido. E quando a gente tem barreira secundária, a gente tem todos esses elementos aqui. Tá? Essa figura ela é bem interessante. Né? A norma ela traz essa separação, né, entre a zona com hidrocarboneto e o meio ambiente. Né? E tem vários situações onde essa zona de esse hidrocarboneto ele pode chegar ao meio ambiente. Pode ser pelas camadas sem completação, pelo anular, pode chegar pelo poço aberto. Elas podem chegar por vários caminhos. Pode chegar pelo anular da coluna de revestimento, tá? Pode chegar pelo próprio interior da coluna também. Então existem várias maneiras que pode acontecer dessa zona de carboneto chegar no meio ambiente. E assim, eu quero que vocês entendam que assim, não importa se isso é onshore ou offshore, isso tem um dano igual. Obviamente que a gente tende a pensar de que vazamento, uma passagem dessa zona de hidrocarbonetos, zonas onde o ambiente é aquático, a gente tende a acreditar que isso vai ser mais problema. Mas qual é a ideia das barreiras de segurança? É que cada uma desses caminhos você possa usar uma barreira de segurança para caso exista uma possibilidade de algum desses canais aqui liberar hidrocarboneto para o meio. Tá? Então, em geral, a gente vê que as normas, as barreiras de segurança tendem a, em qualquer um dessas situações, impedir que isso aconteça. Tá bom? Por exemplo, imagina que eu tenho aqui o poço aberto, eu posso usar um tampão de cimento. Né? Posso usar um tampão de cimento impedindo que isso vá chegar até o ambiente. A decisão de qual barreira de segurança utilizar, vocês vão ver que isso vai estar associado ao planejamento do poço. Muito dessas ações elas estão pré-estabelecidas. Quando você vai lá para o projeto de poço, você tem todo um plano de segurança. Ou seja, que barreira de segurança eu vou usar nesse cenário específico. Tá? Então, a ideia é sempre poder, através dessas barreiras de segurança, mitigar qualquer problema que venha acontecer. Já segundo a ANP, a portaria da ANP 25/2012, ela tem um outro conceito, mas não deixa de ter o mesmo significado. Ele define como barreira de segurança uma separação física apta a conter ou isolar os fluidos de diferentes intervalos permeáveis. E aí pode ser tanto líquida, sólida consolidada e sólida mecânica. Tá bom? E quais são essa barreira líquida? Né? A coluna de líquido à frente de um determinado intervalo permeável. E qual é a ideia? Promover pressão hidrostática o suficiente para evitar qualquer fluxo de fluido naquele intervalo em questão. Então, perceba que a ideia de barreira de segurança da ANP, ele considera já uma fração líquida, né? Diferentemente do que a gente viu aqui, voltando aqui rapidamente, na questão das barreiras de segurança divididas pela norma norueguesa. Tá? Além da líquida, e obviamente que essa líquida ela vai estar muito em função do peso desse líquido, né, para manter a pressão hidrostática suficiente para impedir esse fluxo. Tem a questão da barreira sólida consolidada, que é aquela que não se deteriora com o tempo e pode ser constituída de quê? Tampões de cimento, revestimentos cimentados ou anulares cimentados entre os revestimentos. O que é interessante disso aqui? Eu vou já fazer a comparação. Vou explicar para vocês o que é a outra sólida, a sólida mecânica. E a sólida mecânica é aquela que é considerada como temporária e é constituída de um dos seguintes elementos: tampão mecânico permanente, o tampão mecânico recuperável, o retentor de cimento, os obturadores, ou seja, ele de qualquer natureza, e as válvulas de segurança do interior da própria coluna de produção. Do modo geral, pessoal, a diferença entre a sólida mecânica para a sólida consolidada
é que, por exemplo, nessa questão dos tampões de cimento e revestimentos cimentados, você tem uma adesão, ou seja, uma ação que ela não é reversível. Uma ação em definição. Assim, ou seja, por exemplo, às vezes você cimenta ali o revestimento e ali você não consegue desfazer, né? A questão dos anulares entre os revestimentos. Já no caso das ações sólidas mecânicas, a gente consegue ter uma ação reversível, né? Por exemplo, o retentor de cimento, a gente consegue, os obturadores, a gente consegue desfazer. Por isso que isso aqui, por exemplo, é muito usado quando a gente tem ideia de que aquele problema é reversível, né? Ou seja, é uma barreira de segurança que eu vou criar para um problema que é reversível, tá? Do sólido na mecânica. Então vamos lá. Só para a gente entender que a barreira primária, a gente costuma dizer aqui, ó, que é o primeiro elemento físico de contenção e isolamento do que sai desses intervalos impermeáveis. Basicamente, o objetivo dele é vencer a pressão dos poros. Enquanto ele conseguir fazer isso, ou seja, lutar contra essas pressões de poro, essa barreira está sendo eficaz. Uma vez que minha barreira primária falha, a gente tem a barreira secundária, que é o segundo elemento físico de contenção, isolamento dos fluidos do intervalo. Tá? Pode acontecer, pessoal, assim, vocês vão ver mais na frente isso, mas assim, da barreira primária falhar e a barreira secundária segurar o problema. Tá? E o que é interessante? Muitas vezes você está na barreira secundária, então você consegue, óbvio, através de ações, reestabelecer a barreira primária. Então vamos pensar aqui que minha barreira primária é fluido, né? E aí o que acontece? Essa barreira primária falha, ou seja, a pressão dos poros se torna maior do que a pressão hidrostática da minha barreira primária. Então eu posso correr para aumentar, eu posso agir para aumentar a pressão o peso desse meu fluido, para que ele exerça uma pressão compatível à pressão do foro e reestabeleça a minha barreira de proteção primária. Ok? Então, para a gente chegar no final dessa primeira aula, a gente vai só revisitar aqui o conceito de kick, blowout, underground blowout e falso kick. Tá? Esses conceitos são importantes porque a gente vai trabalhar em cima deles durante esse módulo. Tá bom? Então, vocês já devem saber que o kick é um fluxo não intencional e indesejável dos fluidos da formação, já ele gás, óleo ou água, para o poço devido ao diferencial de pressão no sentido da formação para o poço. Voltando aqui a figurinha, gente, ó. Quando esse cara aqui, ó, a pressão dos poros, ou a pressão que vem, seja de um gás, de um líquido, venha daqui de dentro, que supere essa barreira de pressão hidrostática, eu tenho um kick, ok? O blowout é um fluxo também não intencional e descontrolado de fluido da formação para o meio ambiente, devido às falhas nas barreiras de segurança do poço. Ou seja, resumidamente, pessoal, o kick, eu costumo dizer que o kick é o começo do problema. O blowout é quando o problema está numa situação incontrolável. Você, quando chegou aqui, é porque suas barreiras de segurança falharam. Mas óbvio, vocês vão ver que esse cara aqui, o kick, ele dá sinais. Ele é igual uma enfermidade. Você consegue ver e ter sinais de que ele está acontecendo ou prestes a acontecer. E aí você tem como rapidamente corrigir. E a ideia desse módulo de Well é justamente vocês conhecerem ações para que, ao identificar esse problema, vocês resolverem. Ok? Underground blowout é o fluxo não intencional e descontrolado de fluidos de uma formação para outra formação ou para o meio ambiente, para fora do poço, podendo causar a abertura de crateras e acidentes e consequências graves. Quem assistiu o Deepwater Horizon deve lembrar que lá aconteceu algo mais ou menos nessa linha, né? Você teve algumas pessoas denominam como blowout, né?
eu diria que foi um underground blowout, né? Você teve uma série de outras coisas que o dano ambiental foi gigante, tá? E aí você tem perdas, além da agressão ao meio ambiente, você tem perdas materiais significativas e perdas de vida, ok? Passar aqui. Ah, ó. Só uma observação, né? Que nas operações de plataforma fixa, em lâminas d'água, especificamente nas operações terrestres, a gente pode ter consequências como afundamento da sonda. Tá? Então, ou seja, esse fenômeno de underground blowout pode acontecer de a gente ter afundamento da sonda. Por último, a gente tem o falso kick. Você fala assim, professor, falso kick, professor? Exatamente. É um alarme falso. São eventos intencionais eles que geram ganho no tanque. Ou seja, eu tenho um volume de fluido que está circulando pelo meu sistema. E aí você tem um ganho de volume nesse tanque. O que você passa a pensar? Eu estou tendo um influxo da minha formação para o meu fluido. Eu estou tendo um kick. Né? E aí qual é o problema? Eu vou completar a leitura aqui vou completar o raciocínio. Tá? Bom, então são eventos não intencionais que geram ganho no tanque e podem ser causados por operações na sonda, devido à falha de comunicação ou por retorno de fluido do poço. Os falsos kicks podem ocorrer por efeito balão, por respiração da formação ou por efeito de perde e ganha. Pessoal, o falso kick ele tem dois problemas assim claros. O primeiro é o seguinte: se você tem um falso kick e para achando que é um kick, você vai parar, vai perder tempo, tem o custo operacional. E aí, se você tem o kick e acha que é um falso kick, você vai ter uma sequência de erros que você vai ter um blue out. Então, do modo geral, é muito perigoso essa questão de falso kick. Mas, por exemplo, como é que pode acontecer um falso kick? A questão da respiração da formação. Então, digamos que você está passando fluido lá pela formação, e aí essa formação ela absorve um pouco desse fluido. E aí você percebe que esse fluido diminuiu, e aí você injeta mais fluido. E aí quando essa formação, de certa forma, cospe, né, a expressão da palavra, mas expulsa esse fluido que estava preso nessas situações, né, na formação, o que acontece? Esse fluido volta, e aí quando você olha, você fala, ou seja, aquele volume que eu achei que tinha perdido, eu não perdi. Então meu volume está muito maior, então estou tendo um influxo. Tá? Então só para vocês terem ideia de como essa questão do falso kick. Tá? Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. E mais na frente a gente vai ver qualitativamente e quantitativamente a gente ter ações para ter certeza que o que eu estou tendo é um kick verdadeiro, não um falso kick. Ok? Bom, é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre pressão hidrostática, que vocês devem ter visto isso já, tanto com Marco Aurélio quanto a Nívia. Então, vocês vão ver que boa parte da disciplina de Well Control baseia-se no cálculo de pressões. Tá? Pressões, vazões. E é isso. Então, até a próxima aula e um abraço a todos, pessoal.